eu acredito muito na inteligência híbrida, né? Esse a gente chama na Dafit High, né? Dafit Hybrid Intelligence. Que é a importância do papel do ser humano nesse mundo todo que a gente está criando cada vez mais de inteligência artificial. Porque a gente sim vai usar cada vez mais de inteligência artificial para colocar na frente dos nossos clientes o melhor look para ela poder sair à noite para uma festa. Mas por trás daquela inteligência artificial que a gente está personalizando isso para cada cliente, tem um time de estilo que está entendendo as tendências do mundo, está dando os parâmetros principais, está dando o toque humano para que ele está liderando aquele processo. É mais produtivo? É muito mais produtivo. A gente consegue fazer em escala? Faz mais em escala, mas tem sempre pessoas por trás para fazer isso. Essas campanhas que eu mencionei de Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Black Friday, o criativo é uma pessoa da companhia, é uma agência, né, que traz a ideia e a gente executa com muito mais produtividade e menor custo que a gente fazia no passado. Mas o ser humano, para mim, e o que a gente tem trazido na Dafit, a gente sempre valoriza muito essa história. O meu convidado desse episódio tem mais de 30 anos de experiência no mercado e vai dividir com a gente os segredos dessa carreira de sucesso. Agora, lidera o desafio de transformar a moda digital na América Latina, como CEO da Dafit. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio, Leandro Medeiros. A indústria da moda é a segunda indústria mais poluente do mundo. Por todo o processo que você usa em água, transporte. Então, a indústria da moda tem muita responsabilidade na sustentabilidade, né? A Dafit se preocupa muito com isso. O grupo, que a gente é parte de uma holding chamada Global Fashion Group, que é uma empresa listada na Bolsa de Frankfurt, que é muito preocupada com isso também. Então, esse impacto para a gente é importante. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindos a mais um episódio do YPOcast, podcast do YPO Brasil. Aqui contamos histórias de líderes que transformam negócios e vidas. O programa de hoje vai ser uma aula sobre varejo, AI, turnaround, porque o meu convidado desse episódio tem mais de 30 anos de experiência no mercado e vai dividir com a gente os segredos dessa carreira de sucesso. Ele liderou a operação internacional de uma das marcas mais icônicas do Brasil, Havaianas. Nessa jornada, ele ainda acumula passagens pela Nestlé, Diageo, Ambev e Osklen. Agora, lidera o desafio de transformar a moda digital na América Latina, como CEO da Dafit. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio, Leandro Medeiros. Obrigado, Sheina. Um prazer estar aqui com vocês. Sou super fã do nosso YPOcast, então obrigado por me receber. Ai, que prazer é todo nosso. Estou muito feliz que você conseguiu vir até aqui. Obrigada por estar com a gente. E a gente gosta de começar o episódio falando um pouquinho lá dos primórdios. Quem é o Leandro, de onde ele vem, onde você nasceu, como foi o começo da sua jornada antes de chegar nessa vida de mercado e profissional? Bom, Sheina, eu sou um carioca que nasceu em São Paulo, né? E adoro São Paulo, moro hoje em São Paulo, inclusive. Meus pais moravam no Rio de Janeiro e meu pai estava numa viagem de negócios, né? E minha mãe era muito pequenininha, já estava com 8 meses de gravidez, chegou no aeroporto, a mãe dela, minha avó, morava em São Paulo, ela estava agoniada de estar grávida, foi para o aeroporto, ela morava em Botafogo, do lado do aeroporto, quero ver minha mãe, meu marido está viajando, foi para o aeroporto, mentiu, disse que tinha 6 meses só de grávida, pegou um voo, passou mal no avião, teve que chegar uma ambulância na pista do aeroporto de Congonhas, pegar ela, levar para a maternidade de São Paulo, eu nasci e voltei para o Rio. Foi um acidente. Foi um acidente. Mas São Paulo faz muito parte da minha vida também. Apesar de eu ter sido criado no Rio, estudei, fiz faculdade, São Paulo faz muito parte da minha vida. Eu, por exemplo, sou o único carioca corintiano que você vai conhecer. Olha, porque futebol passa de pai para filho, né? Meu pai é corintiano, paulista, então eu sou um carioca corintiano. Olha. E é isso, eu estudei no Rio de Janeiro, tenho... Na verdade, também é outra coisa, eu sou um super nerd também, né, Sheina? Então... Essa é uma outra coisa importante. Eu passei minha vida também muito ligado a essas coisas bem de nerd, tecnologia, livros, cinema. Então, gosto muito disso. Não conta muito pessoal do mundo da moda isso não, né? Mas eu sou um super eu acho nerd. Que vai todo mundo te ouvir. E o que mais? Eu acho de coisas peculiares. Bom, eu fui jogador de pôquer profissional. Olha. Né? Então, viajei bastante pelo mundo, pela América Latina, pelo Brasil jogando pôquer.
Então, Vou querer falar mais disso mais uma pra curiosidade frente. que as pessoas não sabem muito sobre mim. Que legal, que legal. Voltando também mais um pouquinho lá nos seus estudos, como que você decidiu o que você ia estudar? Olha, eu passei por várias coisas, né? Na época de escolher estudo, eu quando era muito pequeno queria ser veterinário, porque eu gostava muito de bicho. Esse fim de semana eu levei até minha filha no zoológico, lembrei dessa época que eu ia muito no zoológico com meus pais e queria cuidar dos bichos. Ai, que legal. E depois quis ser publicitário, depois meio que aloquei isso mais em marketing e fui fazer administração. Né? Meu pai também foi executivo, então eu via muito a vida dele de executivo, isso me inspirou também e fui pro mundo do business. Que legal. Seu pai, pelo que eu sei, foi executivo do varejo, né? E aí interessante que você, hoje, liderando uma marca no varejo, como é que você acha que essa vida de pai no varejo influencia a sua história e a sua liderança hoje? Bom, o mundo dá muita volta, né? No fim, a gente volta muito pro ponto de partida, né? Meu pai me inspirou muito, né? Meu pai foi um executivo das grandes redes de supermercados no Brasil. E eu aprendi muito com ele princípios e fundamentos do varejo que não mudaram até hoje, né? Muito trabalho duro, muita dedicação. Meu pai trabalhava todo sábado, trabalhava de segunda a sábado, uma vez por semana pelo menos ficava fechando a loja, eu lembro até hoje, até 10 da noite. Lá no Rio? Lá no Rio, em vários lugares, no Rio, em outros lugares que ele foi também, principalmente no Rio. A gente ia buscar ele 10h30, 11 horas, para ele fechando a loja, numa época. Então, assim, muita dedicação. Muito foco no cliente, muita velocidade em tudo que você faz no varejo, muita competição. Então, esses princípios, né, de muito trabalho, foco em cliente, velocidade e alta competitividade, não mudou nada. Né? Então, esse é um pouco do que eu trouxe aí da história do meu pai. Hoje é um pouco diferente, porque tem mais canais para você acessar os clientes, tem mais pontos de contato com o cliente, a velocidade também é diferente em outras coisas, você tem mais informações sobre o seu cliente, mas no fim os princípios são os mesmos. Olha só, que legal. Você não sabia, mas... Pois é. O mundo dá voltas, isso a gente já ouviu bastante, né? Muito bom. E aí, nessa carreira, eu mencionei um pouquinho na abertura, né? Você foi da Ambev e lá você assumiu muito cedo uma posição de liderança. Conta um pouquinho, como é que foi essa experiência e quais foram os seus maiores acertos e erros nessa gestão tão jovem? Eu comecei na Ambev muito cedo, né? E a Ambev tem uma coisa que a gente chamava na época de serviço militar, né? Você tinha que passar por essa gestão, a gente chamava lá de gerência de vendas de distribuição direta. Que você tá lá com sua equipe de vendas, 7 horas da manhã todos os dias, segunda a sábado também, para você estar visitando com seus clientes, com seu time, todos os clientes. Você está muito, muito na operação, no coração da venda de cerveja e refrigerante, né? E eu fui muito cedo para lá, né? 24 anos, imagina. E honestamente, Sheina, acho que foi o maior desafio da minha carreira. Mais do que me tornar um CEO, foi essa minha primeira gestão com 24 anos. Porque não foi uma gestão, geralmente... Eu depois fui marqueteiro, né? Meus colegas em marketing, minha primeira gestão dele é um gerente júnior que tem um estagiário ou analista para gerenciar, né? Eu tinha 60 pessoas. Dos 60, provavelmente 50 e muitos eram mais velhos do que eu, mais experientes do que eu, entendiam muito mais de vendas do que eu. Então foi um super desafio, foi uma lição de humildade para aquele jovem que sai da universidade, né, todo achando que um dia vai ser um CEO, e chegou lá e teve que ter a humildade de aprender muito com essas pessoas que sabiam muito mais desse negócio. E foi uma época difícil, né, porque eu sabia muito menos do que eu precisava para aquele negócio, de tudo, não só tecnicamente sobre a venda, mas vida, inteligência emocional, vida, comportamental. E é um momento que você, muito cedo, vira referência, né? Você está ali. Tudo que acontece para aquelas 60 pessoas, elas estão todo dia olhando para você, como um exemplo, né? A hora que você chega, como você fala, quem você cumprimenta, como é que você se porta com os clientes. Então, assim, a cada segundo você está sendo observado, né? E é uma coisa que é difícil, te drena energia. Até hoje, o CEO tem um pouco isso, né? Eu falo que, infelizmente, todas as reuniões que eu estou, as reuniões são para mim. Né? Então, é uma coisa que te drena energia no dia a dia, né? E naquela época eu vivi isso muito cedo. E eu lembro alguns episódios que me ajudaram aí a me desenvolver como gestor naquela época,
menos na parte técnica. A parte técnica, a Ambev te ensina muito bem, né? Metodologia, processos. Eu tive muita sorte de começar minha carreira na Ambev. E a Ambev me colocar muito, muito exposto a processos, métodos, que são coisas que eu uso até hoje. Mas a Ambev não te prepara, com poucas pessoas ou poucas coisas te preparam para a carga emocional, para a carga de gestão de pessoas, né? Então, acho que tem 2 episódios. Um episódio eu lembro que um supervisor de venda, um vendedor, na verdade, mais velho, um senhor, né? Me procurou um dia e perguntou se eu podia conversar com o filho dele, que estava chegando ele na hora do almoço, para que ele me apresentar o filho. Falei, claro, sem problemas. Aí fui lá na porta, cumprimentei o filho dele, era um garoto de uns 17 anos. Ele falou, então, Leandro, queria te apresentar o Marcelo, meu filho. Queria que você falasse para ele por que é importante fazer faculdade. Porque ele não quer fazer faculdade, eu queria que ele visse o que você faz aqui hoje com a sua idade, porque você fez faculdade. Cara, achei assim, imagina a responsabilidade que foi aquele momento, né? Você poder influenciar a vida de um jovem de 17 anos, a vida de uma família, inesperado. Eu chamei, vamos tomar um café ali na padaria em frente, vamos conversar. Tentei fazer o meu melhor. Mas e ele fez faculdade? E ele fez faculdade depois, né? Fez faculdade. Foi muito legal. Passou a faculdade pública, inclusive. Foi muito legal. Mas para mim, eu não esqueci esse momento, porque eu acho que foi um dos momentos que me deu esse arrado, tipo, nossa, olha a responsabilidade que eu tenho na família dessas pessoas. E eu não sei nada, não sabia nada da vida, né? Então aquilo me deu mais responsabilidade, mais senso de responsabilidade para me preparar melhor, para estar mais preparado até para ajudar nisso as pessoas, né? E um outro momento também que me marcou muito naquela época, a Ambev é muito conhecida por muito foco em resultado, muita pressão de resultado, né? E naquela época era diferente, né? Acho que hoje a Ambev melhorou muito, tenho grandes amigos lá ainda, melhorou muito, não deixou de ter foco em performance, mas hoje faz isso de maneira diferente. Naquela época e ainda mais você com pouco recurso, né? Eu com 24 anos não tinha recurso, era cobrar, né? Então eu lembro, eu cuidava de uma área no Rio de Janeiro e os vendedores iam de moto, né? E naquela época não tinha um celular, né, para poder transmitir coisas. A gente na época era um Palm, né, um Palm Top, que tinha que descarregar o Palm Top com a venda do dia no escritório. Então os vendedores iam e voltavam no final do dia e tinha uma hora certa, porque tinha que carregar a venda para poder ser entregue no dia seguinte. E tinham que voltar até 5 horas da tarde. E tinha que voltar e aí o que era a pressão? Você tem que sair para a rua, bater a sua meta e voltar até 5 da tarde. Não importa. Né? E esse não importa era um problema. Não importa, se vai dar tempo de parar para almoçar, né? Se você, enfim. E isso você só aprende quando você está no dia a dia, porque não importa a meta, mas não é a meta, é a pessoa por trás daquela entrega, né? E aconteceu uma coisa que me marcou muito. Um dos meus vendedores sofreu um acidente de moto, né? Voltando para aquele momento. E eu fui visitar ele no hospital, etc. E não saiu da minha cabeça a minha contribuição. Se houve ou não, nunca vou saber. Mas para mim, eu tive uma contribuição pelo nível de pressão que eu colocava, sem me preocupar com ele. Claro. Então, a partir dali, eu comecei a fazer diferente, né? Continuei com intensidade, com pressão, com foco no resultado, mas sempre falando para eles, olha, mas se tiver qualquer coisa que põe em risco a segurança, a saúde de vocês, esquece a meta. Esquece a meta. Né? Legal. Então, mas isso foi uma coisa que a Ambev mudou muito. De lá para cá, aprendeu muito com episódios como esse e outros. A Ambev hoje é uma empresa com muito mais foco nas pessoas, né, do que era no passado. Mas me marcou, esses 2 exemplos aí, desde muito cedo me marcaram, principalmente de como lidar com as pessoas. E com certeza os seus feedbacks para a Ambev e de outras pessoas ajudaram de muitas pessoas, sim, com certeza. Essas melhorias. Com certeza. Que legal, obrigada por dividir. Eu acho que liderança a gente aprende sempre, né? Enfim, eu tive a oportunidade também de ser líder super cedo, então eu fico lembrando aqui numa obra com 350 funcionários, eu mulher, enfim, acho que eu fiquei aqui voltando um pouquinho na cabeça. Mas vamos voltar lá para
porque eu falei na introdução da sua bagagem internacional, né? Que acho que você deu uma boa rodada aí pelo mundo. Conta um pouquinho mais o que essa experiência internacional te ensinou também sobre gestão de negócios, de pessoas. Eu fui para mais lugares que eu gostaria de ter ido, honestamente. Olha só. Você tem o número? Não número, mas... Bom, Quantos? eu morei na Alemanha, morei na Espanha 2 vezes, né? Morei na Espanha em 2000, fui para lá em 2008, fui agora de novo em 2022. Morei na Inglaterra e morei em Singapura. Olha só. Mas em todos esses negócios, eu também tocava negócio em outros lugares, né? Então, em Singapura, metade do meu time ficava na Nova Zelândia, 1/3 do meu tempo eu tinha que passar na China. Eu, quando estava agora, dessa última vez em Madrid, eu tinha escritórios em Paris, Londres, Bolonha. Então, não era só o morar não era nesse só lugar, o morar, exato. mas o trabalho Mas o exigia trabalho em viagens. outros lugares, né? Aprendi muito, Sheina, aprendi. Eu acho que tem uma das coisas que eu aprendi, por exemplo, é sobre inteligência cultural, né? A gente fala muito sobre inteligência emocional. Tem um pedaço de inteligência cultural que não se aplica só em cultura de países, se aplica a qualquer tipo de diferença cultural, que a gente fala um pouco que eu aprendi que essa regra de ouro dessa inteligência cultural é fazer para os outros o que eles gostariam que a gente fizesse. Não o que fazer para os outros o que você faria para você, né? Porque se você faz para ele o que ele gostaria, você de cara se obriga a ter empatia, de cara se obriga a estar no sapato dele, e de cara, no caso do que você perguntou sobre experiência internacional, te força a entender a cultura local. E entender como você se calibra para isso. Eu foquei muito nisso, Shane. No começo foi muito difícil, né? O primeiro lugar que eu fui morar foi na Alemanha. Imagina, eu jovem, carioca, trabalhei na Ambev há muito tempo, super informal, fui colocado, né, para trabalhar na Alemanha, né? Logo depois da Ambev. Foi logo depois da Ambev, né? E isso, imagina, o contrário de tudo isso que eu te falei. Então, para mim, não foi fácil. A minha gestão de pessoas na época não foi fácil. Era muito diferente. Acho que foi uma das piores épocas de gestor de pessoas foi lá, porque até eu ter esse clique que eu te falei, né, de inteligência cultural, né? Esse entendimento, eu não me entendia muito com o time, né? Eu queria fazer as coisas do meu jeito. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 2 anos na Alemanha. 2 anos. E o time era todo alemão? E o time, ele era todo alemão. Tinha uma austríaca, basicamente germânico, né? E no começo foi difícil, porque eu queria fazer as coisas do meu jeito, e não era o jeito deles. Aos poucos, Mas você apanhei. gosta de um desafio, né? Apanhei um pouco, apanhei bastante. Aprendi, tive pessoas que me ajudaram, né? Que me deram coach, feedback. E meu próprio time também me ajudou, tinha pessoas muito legais na época também. E aprendi um pouco, né? Acho que lá foi o principal desafio que eu tive disso. Depois foi ficando mais fácil, né? Mesmo quando eu fui para a Ásia, que é muito diferente, eu já tinha um pouco mais de ferramentas para isso, né? E aí, quando eu fui para a Ásia, meu time tinha tailandês, chinês de Hong Kong, chinês da Mainland China, que são muito diferentes um do outro. Tinha australiano, tinha neozelandês, tinha gente do Sri Lanka. E você também aprende que cada uma dessas culturas é muito diferente entre elas, né? A cultura do tailandês e do chinês é completamente diferente em tudo, inclusive no trato que você tem que ter com as pessoas, para você conseguir tirar o melhor das pessoas. Eu tenho que me adaptar ao que elas são, né? Não elas se adaptarem ao que eu sou. Então essa parte dessa vivência internacional me ajudou a isso, né? Aprender a tratar pessoas diferentes, porque elas são diferentes, né? Não tratá-las do meu jeito, tentando atingir o melhor resultado. Que legal. Gostei muito você chamar de inteligência cultural essa parte internacional, porque cultura não é só sobre o país, tem o país na empresa, então o cultural ele é aplicável no Brasil, né? Quando você muda de uma Ambev para uma Dafit, ou de uma Dafit para a Osklen, enfim, existe uma cultura ali, então todo esse aprendizado internacional é aplicável numa mudança de empresa. Não, da Dafit tem muito, né? E o cultural lá, para mim, é a primeira vez que eu lidero uma equipe que são meus repórteres diretos são todos mais novos do que eu, né? E bastante mais novos no caso da Dafit. E a população da Dafit, 80% do time é menos de 30 anos, né? Então, assim, se eu não focar
nessa inteligência cultural, eles são pessoas muito diferentes de mim, né? Apesar do meu esforço, né, de tentar estar mais ligado em tecnologia, né, e estar mais ligado a alguma dessas coisas, é muito diferente. Então, eu uso inclusive isso que eu aprendi na época de culturas internacionais, na cultura da diferença de gerações que eu tenho que atuar no dia a dia. Como eu me visto, onde que eu vou almoçar com eles, que assunto que eu puxo, sabe? Até as coisas informais. Claro. São o que eles estão assistindo. Exato, Eles não estão no Facebook. Como é que eu faço o meu all hands, né? O que eu falo para aquelas pessoas. O que interessa. Né? Eu tenho que falar o que interessa para eles, né? Claro. Não é o que o Leandro, tiozão do escritório, né? Eu provavelmente sou a pessoa mais velha do. Eu falo, gente, eu sou a pessoa mais velha do prédio, provavelmente. Olha só. Que legal. É um bom gancho aqui, porque eu justo ia te perguntar do bootcamp que você fez de tecnologia e AI recentemente lá no MIT, em Boston. E aí queria saber um pouco mais sobre isso, como foi esse bootcamp, o que vocês estão aplicando, né? Já aplicaram na Dafit, inclusive, para reduzir custo, com a parte de criação, processo logístico. Você falou lá de processo da Ambev, né? Sim, então, sim. Enfim, me conta um pouquinho mais desse bootcamp, o que te motivou a fazer, acho que você já contou um pouquinho, e como é que foi as aplicações pós-bootcamp. Inclusive eu fiz um programa do IPO. É um programa muito legal do IPO, tem uma vez por ano, um dos programas mais concorridos do IPO, que é essa parceria com o MIT, para falar de tecnologia. É um pouco pegando esse seu gancho, né? Além da parte da nova geração, eu, ao longo da minha carreira, principalmente na Alpargatas, nos 5 anos que eu fiquei lá, eu fui bastante exposto ao mundo digital, tecnologia, pelas companhias que eu liderei, né? Osklen, Havaianas Internacional, mas também porque eu fui responsável pela transformação digital da Alpargatas naquele período, época de pandemia, foi muito focado nisso. Mas nada me preparou, Sheina, para trabalhar num pure player de varejo digital, né? Que é 100% digital. Né? Então, o aprendizado que eu precisei desde o começo, né, eu estava acostumado também com, sei lá, loja física, que o mês, precisamos bater a meta da semana ou a meta do mês, você vai para a loja, troca a vitrine, faz incentivo com o vendedor, bota coisa na mesa, faz promoção. Então, assim, você, fisicamente, em uma empresa de tecnologia, o que não tem desenvolvido, você quer fazer, esquece, está na priorização do desenvolvimento, sprint, vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, tem todo um pensamento diferente que você tem que aplicar para poder atuar nisso. E fora que eu hoje trabalho com pessoas que entendem de tecnologia muito mais do que eu, né? Eu sou um executivo generalista que lidera uma empresa de tecnologia. Então, eu tive que tentar capturar essa lacuna de tecnologia, né? E faço isso todos os dias, desde que eu estou na Dafit, nos últimos 2 anos, estudar e aprender com eles, principalmente, sobre tecnologia. E aí eu escolhi alguma coisa que era mais nova para eu tentar me focar mais para tentar estar num nível parecido das pessoas da companhia, e eu escolhi inteligência artificial. Legal. Então me dedico, né? Fui então para o MIT para estudar isso. E vi várias coisas interessantes. Né? Eu acho que tem uma coisa que um professor falou lá que me impactou bastante. Ele falou, olha, isso tem a ver um pouco como a gente pensa na Dafit hoje em dia, também depois de lá. Ele, olha, a inteligência artificial não vai substituir os CEOs. Era um programa para CEOs, ou de empreendedores que era para o IPO. A inteligência artificial não vai substituir os CEOs. Mas os CEOs que usam muito, entendem muito de inteligência artificial, vão definitivamente substituir os outros CEOs. Legal. Então isso eu uso muito com o meu time, eu uso para qualquer reunião que eu falo isso, eu trago para a situação deles, eu falo, olha, estou num operador de linha no centro de distribuição, o cara ali, e a gente tem terminais lá, né, a gente trouxe até uma ferramenta, eu posso falar disso, mas assim, eu falo, olha, cara, ele, mas Leandro, eles fazem pergunta, a gente vai ser substituído? Eu falei, olha, tem muita coisa que vai mudar daqui para frente, mas eu tenho certeza que as pessoas que souberem usar melhor a tecnologia, melhor a inteligência artificial, vão estar muito melhor posicionadas para o futuro, né? E no centro de distribuição, por exemplo, você falou na história de custo, de melhoria, a operação de centro de distribuição em fábrica ela é muito metodológica, né? Muito padronizada. Processo. E antes a gente tinha processo, manuais que as pessoas tinham que corrigir, né? E como lá a gente tem um centro de distribuição muito automatizado, um dos mais automatizados da América Latina, então a gente tem terminal ali, tem um computador. Terminal tem uma palavra antiga, né? Tem um computador ali para cada um dos operadores. O que a gente fez? A gente colocou no nosso LLM, no nosso
ChatGPT interno, né, que chama Nexus, todos os manuais ali dentro. Então, ao invés do operador precisar consultar o manual, ele vai lá e pergunta como ele perguntaria para alguém. Pergunta com voz, inclusive, para poder saber uma resposta. Então, isso agilizou muito a operação deles, né? Claro. Esse é um dos exemplos. Outro exemplo a gente usa muito, você mencionou a parte de imagem, né? A gente hoje faz as nossas campanhas, as campanhas que você vê da Dafit, a gente fez Dia dos Namorados, Dia dos Pais, a campanha de Black Friday, todas essas são 100% desenvolvidas hoje em dia por inteligência artificial. Não usa mais modelo, não usa mais maquiador, não usa mais, em muitos casos, não usa fotógrafo, só da primeira peça, não usa mais estúdio. Então, assim, a gente está usando isso, teve uma economia grande de custo e vamos ter ainda mais. E isso mudou também o profissional que trabalha com a gente, né? Ao invés de você ter a pessoa que estava fotografando, essa pessoa aprendeu a editar e usar melhor a imagem que a gente criou para poder usar a inteligência artificial para isso. Agora, tem um tema importante. Eu acredito muito na inteligência híbrida, né? Esse a gente chama na Dafit High, né? Dafit Hybrid Intelligence, que é a importância do papel do ser humano nesse mundo todo que a gente está criando cada vez mais de inteligência artificial. Porque a gente sim vai usar cada vez mais de inteligência artificial para colocar na frente dos nossos clientes o melhor look para ela poder sair à noite para uma festa. Mas por trás daquela inteligência artificial que a gente está personalizando isso para cada cliente, tem um time de estilo que está entendendo as tendências do mundo, está dando os parâmetros principais, está dando o toque humano para que ele está liderando aquele processo. Claro. É mais produtivo? É muito mais produtivo. A gente consegue fazer em escala? Faz mais em escala, mas tem sempre pessoas por trás para fazer isso. Essas campanhas que eu mencionei de Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Black Friday, o criativo é uma pessoa da companhia, é uma agência, né, que traz a ideia e a gente executa com muito mais produtividade e menor custo que a gente fazia no passado. Mas o ser humano, para mim, e porque a gente tem trazido na Dafit, a gente sempre valoriza muito essa história. Claro. E eu acho que as pessoas têm que entender isso quando a gente está no dia a dia falando de inteligência artificial. Sei lá, uma pessoa, inteligência média tem, uma pessoa tem 130 de QI, eu, por exemplo, devo ter isso. Uma pessoa muito inteligente tem 140, Steve Jobs da vida tinha 150, né? Muito difícil competir com pessoas assim, né? A diferença é quando eu tô com isso na minha mão, com AI, meu QI é o quê? 500? Então não faz diferença se alguém tem 140 ou 150. Se eu souber usar isso, eu, com a minha inteligência expandida no dia a dia, é mais do que o suficiente para tudo, né? Então esse é o tipo de cultura que eu tento influenciar na companhia para que as pessoas entendam que isso expande a inteligência delas e cria essa inteligência híbrida para a gente usar no dia a dia. Estou adorando. Inteligência híbrida, inteligência cultural. A gente muitas inteligências, né? Que a gente vai aprendendo e desenvolvendo aí ao longo da vida e da carreira. Me conta um pouquinho sobre... Eu queria falar mais sobre Dafit e sobre mercado de moda, que são coisas onde você está inserido atualmente. Então, que desafio você encontrou a hora que você chegou na Dafit? Olha, a Dafit está inserida num contexto muito competitivo, né, Sheina? Primeiro pelos grandes, a gente chama de generalistas, né? Mercado Livre, Amazon, empresas de muito sucesso, né? E que eu admiro muito. Tem um outro lado que são os cross-borders, né? Os operadores chineses, que também agridem muito o mercado brasileiro. Espero que a gente cada vez mais consiga defender o mercado brasileiro para pelo menos ter isonomia de tributos contra esses. A gente na Dafit faz parte da Associação Brasileira do Varejo Têxtil, eu sou conselheiro lá inclusive, e a gente briga muito para a gente ter uma isonomia com esses chineses. A gente conseguiu uma pequena vitória ano passado, vamos ver se a gente continua com isso. E tem também a competição dos grandes varejistas brasileiros, né, que são fantásticos, né? Renner, Riachuelo. Então, é um ambiente de muita competição. E quando você junta isso com o que passou o e-commerce no mundo, né? Depois da pandemia, a pandemia foi um boom para o e-commerce, mas pós-pandemia, muitas empresas de e-commerce acabaram projetando aquela receita da pandemia como receita futura e investindo para chegar lá, né? Em CAPEX, em estrutura, em processos, em ferramentas, etc. E a Dafit não foi diferença.
não foi diferente disso. E a Dafit estava numa situação muito difícil até 2023. Foi um dos motivos que eu vim para poder ajudar a companhia a fazer um turnaround e poder sair disso, né? A companhia perdia bastante dinheiro e tinha um caixa bastante negativo e significativamente nos dois itens. E a gente vem fazendo um trabalho grande em várias frentes, com uma equipe muito boa que a gente tem na Dafit, e hoje a gente conseguiu atingir o break-even da companhia, né? A gente divulgou os resultados aí da companhia. Já 2020. De 23 a gente fez uns 12 meses, até setembro, né? No final do Q3 a gente divulgou, a gente fez um break-even na companhia, né? Então é um super resultado que a gente tem, e a gente está cresceu duplo dígito até agora no ano também, numa empresa que caía 20% em 23. Então, é um super desafio que passa por muitas coisas, né? Vou querer voltar nesse assunto, até porque estou sabendo que tem um livro aí para sair sobre turnaround e todas as dicas, as etapas até chegar lá. Mas antes de ir para esse assunto, queria saber um pouquinho mais, porque acho que você mencionou muito brevemente aqui o mercado, né, o mercado da moda, com os generalistas, cross-border, varejistas brasileiros e o e-commerce. E você falou de uma vitória no ano passado, mas queria ter essa visão, o que é essa vitória do ano passado, o que é, como você vê o varejo hoje, com esse contexto todo, o que está mudando, talvez lá da época do seu pai, você falou das coisas iguais, né? O que será que está mudando e o como você vê esse mercado da moda hoje? A vitória que a gente teve foi basicamente um aumento da tributação, ou a tributação para o que vem de cross-border, né? Por incrível que pareça, no Brasil, o varejo brasileiro não é só da Fit, né? Eu mencionei Renner, Riachuelo, né? A gente tem uma carga de tributos muito maior do que um operador chinês, né? Uma Shein, uma Shopee, que vende aqui, principalmente para produtos abaixo de $50. Que não faz o menor sentido, né? Uma desvantagem para empresários brasileiros, executivos brasileiros, criação de empregos no Brasil. E o ano passado a gente conseguiu, junto com a Associação Brasileira de Varejo Têxtil, aprovar uma primeira etapa de tributação para esses cross-borders. Não igualou ainda? Não igualou ainda. Mas a gente está tem bem calendário? Longe. É uma batalha, né? Inclusive, hoje em dia tem uma batalha contra para voltar a isso. É um tema bastante quente, né? Então, a gente se envolve bastante com o conselho da BVTEX nisso para ter uma isonomia, né? Eu acho que a nossa palavra é isonomia. A gente quer ter igualdade de condições de competição e é isso que a gente busca. E é isso, o varejo hoje em dia, como eu comentei no começo, é muito focado em entendimento profundo do consumidor, né? Hoje você fala de gestão da sua base de clientes, né? E a gestão da base de clientes passa por entendimento profundo. Hoje em dia tem muitos dados, ainda mais hoje com inteligência artificial, para você poder trabalhar esses dados e fazer ofertas cada vez mais personalizadas para os seus clientes. Esse, para mim, é o nome do jogo, né? Você tem que entender, hoje em dia você conseguir usar cada vez mais os seus dados para personalizar ofertas para os seus clientes. No caso da Dafit, para se diferenciar de grandes players como esses que eu comentei, a gente tem um posicionamento diferente. A gente é a casa das maiores marcas, né? Então a gente consegue demonstrar para os nossos clientes e expor a eles na nossa loja o que é a vida dele, né? A gente tem, por exemplo, uma parceria grande com a Adidas, né? Mas a Adidas, por exemplo, no site dela, por mais que tenha muito sucesso, ela vai vestir a pessoa dos pés à cabeça Adidas, e poucas pessoas se vestem assim, na realidade, né? Na Dafit, a gente veste uma pessoa com um tênis da Adidas, uma calça da Mango, que a gente é distribuidor exclusivo no Brasil, e uma camiseta da Reserva. E é assim que as pessoas vão para a rua, né? Então, a diferença nossa é como é que a gente faz essa curadoria das melhores marcas e mostra para os nossos clientes os looks que eles têm que usar e ajuda as marcas, porque a Adidas vai vender mais mostrando esse tipo de look.
Não é só mostrando a pessoa vestida dos pés à cabeça de Adidas. Então, esse diferencial que a gente tem versus esses outros parceiros grandes. Agora, precisa de muito trabalho, né? De curadoria, de entendimento do cliente, de entendimento de moda, de dados para poder personalizar isso. Então, aqui que a gente está investindo o nosso tempo, o nosso recurso para poder ter esse diferencial. Que legal. Não, fica claro essa parte do cliente no centro, e com as ferramentas que a gente tem hoje em dia, fica cada vez mais fácil Com de certeza. ter informação de quem é esse cliente, o que ele e ela esperam. Mas fiquei curiosa sobre o cliente. Porque você falou bastante do look, inclusive quando a gente falou de AI, né? Sim. IA, como é que a gente monta. O quanto os nossos clientes estão se preocupando mais ou menos com a parte de material? Na hora que a gente fala de roupa, a gente vê os sintéticos vindo, a gente tem toda a questão de ESG, impactos ambientais, a roupa é biodegradável, não? Enfim, quanto vocês estão sentindo na Dafit esse tema de material sendo uma exigência do cliente? Olha, Sheina, o Brasil ainda está atrás disso, né? Eu trabalhei com moda na Europa também, Ásia. E na Ásia. Acho que o Brasil está alguns passos atrás disso, principalmente porque o consumidor está alguns passos atrás disso. Né? Tem uma parcela da população, né, que consome produtos de maior valor agregado, que estão bastante conectados com isso, né? Eu liderei a Osklen no Brasil, por exemplo, e a Osklen tem um propósito muito claro nessa parte de ESG, enfim, de sustentabilidade, né? Qual que é o propósito lá? Sustentabilidade como um todo, né? Você poder... Consumir moda de uma forma porque o mundo da moda, a indústria da moda é a segunda indústria mais poluente do mundo. Né? Por todo o processo que você usa em água, transporte. Então, a indústria da moda tem muita responsabilidade na sustentabilidade, né? A Dafit se preocupa muito com isso. O grupo, que a gente é parte de uma holding chamada Global Fashion Group, que é uma empresa listada na Bolsa de Frankfurt, que é muito preocupada com isso também. Então, esse impacto para a gente é importante. Agora, quando você vai estar na Europa, a preocupação das empresas ela é muito calibrada com a preocupação do cliente. Claro. Aqui no Brasil, a gente não está lá ainda. Né? Até pelo custo, né? Hoje em dia ainda, produtos mais sustentáveis custam mais caro. Então, eu tenho muito orgulho do que a indústria brasileira e o que o varejo brasileiro estão fazendo para, diferente da Europa, que foi foi muito mais um movimento consumidor para a indústria e para o varejo, e, consequentemente, consumidor regulatório, né, para a indústria e varejo. No Brasil, eu vejo a indústria e o varejo liderando isso. Né? Então, eu tenho bastante orgulho do que a gente está fazendo no Brasil, na indústria e no varejo como um todo. Mas eu acho que o brasileiro ele vê a moda, e eu acho muito interessante, muito legal isso. A moda na vida do brasileiro tem muito a ver com autoestima, tem muito a ver com bem-estar. A moda tem a ver com saúde mental, porque você quando está num dia ruim e acorda de manhã e se veste de um jeito que você se sente bem, isso muda o seu astral. Você vai para uma entrevista, né, para um emprego novo, quando você se veste preparado para isso, você se prepara melhor para isso, né? É como na Idade Média os cavaleiros iam com armaduras, né? Claro. Eu acho que a gente usa a moda, e principalmente em países e regiões do mundo que a moda é relevante, como o Brasil e a América Latina, tem muito a ver com quem você é e como você quer estar ou demonstrar em cada um dos momentos. E para mim isso tem conexão, inclusive, com saúde mental mesmo, para você se sentir bem. Né? E não tem a ver com roupa cara, tem a ver com você sentir bem com o que você está vestindo. Né? Então acho que a moda tem um papel disso também. Bom, e dado que você já viu o futuro, né? Morou lá na Europa, falando de moda, você acha que a gente entendo que a gente está indo para essa direção. O que é o futuro? O que são as preocupações que existem lá na Europa, que lá foi liderada pelo cliente, e que aqui vocês, indústria, estão liderando, né? Quais são... A gente vai de onde para onde? Eu acho que esse tema bom, em termos de criatividade de moda, eu acho que o Brasil não deixa nada a desejar para a Europa, para o lugar do mundo, né? Tem marcas espetaculares no Brasil. A Farm está fazendo uma história espetacular fora do Brasil. A Osklen é uma marca muito reconhecida fora do Brasil. A Havaianas é um dos ícones da moda no mundo. Então, acho que a gente não deve nada em termos de criatividade, de design. Mas eu acho que essa tendência de tecido, de produto
mais sustentável é inexorável, né? Eu acho que vai chegar... Já chegou no Brasil, mas vai chegar para o consumo de massa aqui. Lá na Europa, por essa mistura de consumidor, regulamentação já está lá, e isso não vai mudar. Outras tendências são tendências logísticas, de tecnologia, né, de chegar mais rápido, de estoques mais enxutos, cada vez mais com inteligência artificial. Tem muita coisa que acontece que a gente ainda não está fazendo aqui no Brasil, de você expor para um cliente um produto que ainda não foi nem produzido. Não é que ele não foi feito, ele não foi nem desenvolvido. Né? Na China se faz muito isso. Você mostra vários produtos, faz teste AB live. O cliente gostou, eles têm velocidade para desenvolver, produzir, entrega um pouquinho depois, mas entrega. Então eles expõem muita coisa para os clientes. Os que passam nesse teste AB, eles vão realmente começar a produzir e fazer estoque. O resto é meio on demand, que demora um pouco mais. Mas isso a gente ainda está um pouco distante no Brasil. Mas é essa história do fast fashion ao extremo que os operadores chineses fazem, que eu admiro muito por a velocidade, mas a gente ainda está um pouco longe. É difícil até competir com eles nesse sentido. Que legal. Só mais um ponto nessa direção aí de moda sendo ESG, talvez perdendo esse lugar no ranking, né, de segundo maior indústria que polui nosso planeta. Então, as mudanças que você falou são mudanças no processo produtivo, porque usa muita água, no tipo de tecido, na quantidade de consumo, como é que... Tudo, né? De produtos que você usa para coloração... menos químicos. Tem muito tóxico. Tem muito tóxico. Transporte de produto, você tentar produzir isso mais próximo do seu centro de consumo. Você usar produtos mais renováveis. Então, assim, tem N iniciativas. A Osklen faz isso muito bem. Tem N iniciativas para você fazer isso mais sustentável. Ainda não compete com o preço do batidão da moda de alta escala. Tá. Então, precisa que o consumidor esteja disposto a pagar mais por isso. Eu acho que quando nós conseguimos, no mundo da moda, chegar mais perto do valor, e na Europa, como os valores são mais altos, as margens são mais altas, às vezes o varejo, a marca tem uma margem um pouco menor e consegue trazer produtos mais próximos hoje em dia. Hoje as margens no Brasil são mais apertadas, né? Então, a gente ainda não conseguiu chegar lá, mas vamos chegar. Tenho certeza que vamos chegar. Que legal. Muito bom. Muitos desafios, muito legal saber um pouquinho mais desse mercado. Acho que você contou aí de Dafiti, seja sua experiência de turnaround. Parabéns, foi rápido, igual tudo é rápido nesse mundo digital, né? Então, tá no positivo quando você pegou algo no negativo. E eu falei que a gente ia voltar um pouquinho para o seu livro, né? Sobre turnaround. Então, você fala, se quiser dar um spoiler aqui sobre os ensinamentos, e aí depois quem quiser saber mais, acho que vai ter ali uma fonte. Eu escrevi um livro junto com o Luiz Fernando Pedrucci, que também é um YPOer de Curitiba. Ele foi o CEO da Renault no Brasil, na Colômbia, na América Latina. E a gente escreveu um livro com as nossas experiências de turnaround que nós tivemos ao longo da nossa carreira. Né? Desde turnarounds em áreas, em países, em equipes, em grandes companhias, em regiões. E a gente trouxe para princípios básicos de turnaround. E trouxe para uma metodologia clara que nós acreditamos que, se seguida, é uma receita para o sucesso. Né? Que vai de coisas até que são óbvias, né? De, por exemplo, controle de custos, né? O bom uso do capital, que a gente fala no livro, mas é óbvio. Até coisas menos óbvias, tipo, o primeiro princípio que a gente coloca lá é sobre o mandato. Quem está cuidando do turnaround tem que ter muita clareza qual é o mandato. O que se espera, né? O que é sucesso para quem está liderando um turnaround. E qual que é a autonomia que você tem para entregar aquele sucesso que você foi pedido. Isso, para mim, é fundamental. Se você for entrar para fazer um turnaround, uma grande transformação numa área, numa empresa, numa região, num país, primeiro alinhe com quem você está te dando esse desafio. Isso, né? O que é sucesso e qual que é a autonomia que você tem. Depois passa por, obviamente, um diagnóstico né, do negócio com profundidade. Passa pelas pessoas, que provavelmente ou certamente é o tema principal. Tudo passa. São 10 princípios, eu diria que metade deles mais da metade toca em pessoas. Tem um tema também que eu acho que a gente fala pouco, que é autogestão. Como é que um líder se prepara
para uma transformação, para um turnaround. Que é muito difícil, né? E é uma carga muito grande para o líder, né? Você, quando tem que chegar num lugar que às vezes demanda demissão de pessoas, que a gente, por exemplo, infelizmente, teve que fazer na Dafit, como é que você se prepara? Né? Como é que você se prepara internamente para passar por isso? Como é que você se prepara para fazer o melhor, com mais respeito, da melhor maneira com as pessoas, né? Porque mesmo as situações mais difíceis, Shane, eu acredito que você pode fazê-las muito bem. Claro. Né? Claro. Então, esse é um cuidado, tema, né? com mais cuidado, né? E como que você consegue, a todo momento no turnaround, um líder está sendo observado se ele acredita naquilo. E no começo, no turnaround, às vezes é difícil acreditar naquilo que você tá ali liderando, né? Então, essa preparação do executivo para isso é bastante importante, né? A gente fala muito de comunicação, como comunicar durante um turnaround, no início, no meio, no fim, a importância de diversos canais de comunicação, como isso impacta na cultura do negócio, cada decisão que você toma, né? Cada demissão que você faz, cada contratação que você faz, fala da cultura, são mensagens que constroem a cultura da companhia. As coisas que você não aceita durante esse período, fala sobre a cultura da companhia. Então, esse é um tema bastante importante. E aí a gente passa por outros temas, por exemplo, da ambidestria, né? Que é, depois que você já investiu bastante tempo nesse uso do capital, né? E você conseguiu resultados, como é que você faz a empresa voltar a crescer sem perder a disciplina que você construiu no uso do capital? Né? Porque é muito fácil você começar a entrar num pequeno ciclo de bonança de novo e você soltar um pouco, ser mais relaxado com isso. Não pode ser relaxado. Porque é esse tipo de relaxamento que fez a empresa chegar onde ela está hoje. Claro. E é isso. E no final, a gente fala do legado, né? E o legado de um turnaround é o músculo que você construiu na empresa, com tudo que você aprendeu, desenvolveu e entregou no turnaround, como isso pode evitar que você de novo entre num ciclo que você precisa fazer o turnaround, né? Como é que você mantém esse músculo exercitado com tudo que você aprendeu. É interessante, é bem prático, com foco em experiência, não tem muita teoria, até porque a gente não é teórico, né? Nem eu, nem o Luiz Fernando, mas a gente quer dividir com as pessoas a nossa experiência. A gente lança ele em 2026, no início de 2026. Quem sabe a gente volte a falar mais sobre isso. Que legal. Então, fiquem de olho aí. Os 10 princípios de um turnaround na prática. Ai, que legal. Muito bom. E aí, só nesse assunto, você que foi gestor de empresas em turnaround e não em turnaround, qual que você acha que são as principais diferenças? Acho que você mencionou aí um pouco, né? Mas como você diria que é diferente ser gestor de um e gestor do outro? Eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que a liderança tem um perfil diferente, né? Eu falo que tem general de paz e general de guerra. Né? Um general de paz, por melhor que ele seja, não consegue tocar. Os soldados não vão ter confiança de segui-lo numa guerra. Né? Vão olhar para ele e falar: putz, esse cara é o cara acadêmico, que entende tudo da estratégia das batalhas do século XIX, mas quando a gente toca no chão ali e começa a batalha, não é ele que eu quero estar junto, né? Então, acho que tem esse perfil importante da liderança que você escolhe. E do mesmo jeito que um general de guerra, num ambiente mais de velocidade de cruzeiro, pode ser abrasivo demais para uma empresa como essa. Então, para quem está escolhendo a liderança, é muito importante saber essa diferenciação. Porque são pessoas que têm altíssima competência, pode ter altíssima competência desses dois perfis, mas são perfis muito diferentes para liderar empresas. Né? A parte disso, Sheina, eu, principalmente depois que eu refleti depois do que eu estou passando ainda na Dafit, a gente não terminou esse trabalho, e também para escrever esse livro, eu cada vez mais acho que o que você aprende num turnaround deveria ser usado numa empresa de velocidade de cruzeiro. Várias das coisas que eu falei aqui. Adorei. Várias coisas que eu falei aqui, né? Esse músculo que você tem que desenvolver. Disciplina do uso do capital sempre, sabe? Saber usar essa disciplina, mas ao mesmo tempo que saber crescer, essa ambidestria. Você ter mandatos claros para atividades, projetos, posições importantes na companhia. Os gestores se preocuparem com essa autorregulação interna deles. Então, assim, eu cada vez mais, depois que o livro ficou pronto, eu olhei e falei, cara, acho que isso virou também um manual de como eu faria uma gestão de uma empresa em velocidade de cruzeiro. Claro que com calibragens nesses 10 princípios, né?
Mas se você liderar uma empresa de velocidade de cruzeiro usando esses princípios, no mínimo você vai evitar que você vire uma empresa de turnaround e precise de um general de guerra. Né? Então, adorei. Estou falando aqui com um general de guerra e um general de paz. Pois é. Depende do momento, a gente usa uma linha de ferramenta diferente, né? Isso aí. Mas muito legal. Bom, queria voltar lá no assunto do começo sua habilidade aí no pôquer. Ah, sim. Você falou Sim. que foi um grande jogador, inclusive viagens internacionais, esteve aí pelo mundo jogando pôquer. Conta um pouquinho mais da onde nasceu e como que você usa na prática o pôquer no seu dia a dia. Bom, eu não diria um grande jogador. Se eu fosse um grande jogador, eu estaria aqui fazendo uma entrevista como jogador de pôquer, não como CEO de empresa, né? Mas eu tive a oportunidade de participar de campeonatos, campeonato paulista, brasileiro, América Latina, campeonato mundial. Eu participei do World Series of Poker, que é aquele campeonato que passa na ESPN, com o pessoal jogando de óculos escuros e tal. Sem ser um grande jogador, você passou por tudo isso. Enfim, eu estudei bastante, me dediquei bastante. Foi meu principal hobby durante 10 anos, né? Olha que legal. E eu diria que eu fui um jogador semi-profissional, né? Porque eu continuei com a minha carreira, claro, mas era meu principal hobby, né? Que legal. E aprendi muito, né? Aprendi muito. E as pessoas até falam, não, mas sobre blefe, eu acho que essa parte de blefe é o menos relevante nessa história. Até porque se você conversa com um jogador profissional de pôquer, ele nem sabe muito bem quando entra o blefe na história, porque é parte de uma estratégia. Mas acho que do mundo do negócio tem muita coisa que eu uso, né? Processo decisório é muito importante, o que eu aprendi no pôquer. No pôquer você aprende a focar na qualidade da sua decisão, não no resultado da sua decisão. Porque toda vez que você foca na qualidade da sua decisão, não importa qual é o outcome disso, você garante que ao longo do tempo você vai tomar boas decisões. Então eu aprendi a diferenciar, independente se o resultado de uma decisão foi favorável ou não para mim, voltar e entender a qualidade da decisão que eu tomei. Porque às vezes você se apaixona pelo resultado e vai repetir o que você fez e você só teve sorte. Então o pôquer te ensina a não apostar na sorte. Então, às vezes você faz uma jogada que dá muito certo e você olha e fala, puta, que jogada horrível que eu fiz. Ainda bem que eu dei sorte. Então você tem que falar, não posso. A próxima vez que eu estiver nessa situação, independente do resultado, não importa se vai dar certo ou não, eu tenho que tomar a decisão certa. Então, separar o processo decisório do resultado me ajudou muito a desenvolver o meu processo decisório. E me ajuda também com a saúde mental, Sheina, porque me ajuda a separar as coisas que eu controlo e que eu não controlo. O pôquer, assim como o mundo dos negócios e a vida, é um jogo que tem variância, né? As coisas acontecem independente da sua vontade, né? A gente está aqui, atravessa uma rua, faz alguma coisa, faz um grande investimento, chove, né? E no pôquer, apesar de você ter muito controle de várias coisas, mas a carta que aparece lá, você não tem controle, né? Então, você conseguir focar no que você tem controle, que é a sua estratégia, o entendimento que você tem do seu adversário, as cartas que você tem na mão. Imagina, o jogo são com 7 cartas. Você tem 2 mais 5, 7, mas tem todas as outras cartas na mão dos outros jogadores. Eu tenho que focar no que tá comigo, né? E quando eu foco o que está em mim e o que eu tenho controle, ou seja, principalmente meu processo decisório, isso me deixa com muito mais tranquilidade em relação ao que vai acontecer que eu não tenho controle. Isso me ajuda muito. Outros exemplos relevantes, eu acho, por exemplo, o pôquer a gente fala muito sobre aprender a desistir. A gente muito no mundo dos negócios, fala muito, o pôquer vem da cultura americana, né? A cultura americana fala muito de resiliência, never give up. O pôquer é o contrário, você tem que aprender quando desistir. E é uma imensa habilidade no jogador de pôquer quando sair de uma jogada. Eu diria que é tão grande quanto saber quando continuar numa jogada. Então, você não se apaixonar por investimentos que você fez no passado, por projetos que são projetos que você sempre gostou, por projetos que foram trazidos por outras pessoas que você admira ou que você acredita, você tem que saber separar muito essas coisas do que realmente faz diferença. E que você pode chegar e falar, olha, independente de ser um projeto que eu gosto, que eu botei muito dinheiro, tá na hora de eu desistir.
Não faz sentido. Por estatística, por conhecimento do meu competidor, pelo mercado, porque é fora da minha estratégia, infelizmente você tem que saber desistir. Então, acho que isso é um outro exemplo importante do mundo do pôquer. E um terceiro exemplo, podia dar vários, é controle emocional. Né? Eu acho que você, quando está numa mesa de pôquer, e eu tive o privilégio de jogar pôquer com alguns dos melhores jogadores do mundo, você só pode dar informação sobre as suas emoções para esse adversário, só pode dar as informações que você quer passar, que não necessariamente são as que você está sentindo. Né? E não necessariamente é um blefe. E não necessariamente é um blefe. Eu, por exemplo, quando jogava com jogadores melhores do que eu tentava passar nenhuma emoção. Então, eu fazia meus movimentos, o meu olhar, a minha jogada da maneira mais robótica possível, exatamente igual, não importa se era favorável, desfavorável, se era um blefe, se era uma jogada por valor, que a gente chamava, porque se eu tentasse fazer qualquer coisa fora do neutro, esse jogador que é muito melhor do que eu, a gente falava, ele me leria e a gente fala que eu seria explorado por ele, né? E o que eu fazia com jogadores piores do que eu, aí eu explorava. O que eu fazia? Eu transmitia uma emoção minha para esse jogador para fazer com que ele acreditasse naquilo que eu estou fazendo. Que isso pode ser um movimento de mão, pode ser um movimento de rosto, pode ser o jeito que eu pego as cartas, pode ser um jeito que eu pego nas fichas, pode ser o jeito que eu converso com o dealer, pode ser o jeito que eu converso com ele. Então, tudo isso transmite alguma coisa, né? Claro. E isso me ajudou no mundo dos negócios, para principalmente situação de negociações, de alta pressão, conseguir separar aquela situação de mim. Né? Então, isso me ajudou muito no mundo dos negócios. Me ajuda até hoje e me dá tranquilidade também, né? Me meio que quase que sair do corpo assim e falar, olha, essa situação tá ali, eu tô aqui, como é que eu vou me portar melhor nessa situação? Me ajuda bastante. Fiquei com vontade de aprender pôquer agora. É um ótimo esporte da mente, como xadrez. Olha, que legal, que legal. E eu fiquei curiosa aqui, quando você fala de todo esse aprendizado, né? Foram 10 anos jogando, isso é algo que é uma prática de quem joga pôquer fazer sempre, por exemplo, olhar lá e separar o que foi meu processo decisório, o que foi o resultado, ou é algo que você olhando para trás consegue ver? Eu quero dizer, ao fim de cada jogada separava e falava assim, putz, ganhei, mas não tomei boas decisões, ou isso é algo que veio depois? Mas, Sheina, isso é o mesmo de quem joga uma pelada com os amigos na quinta-feira à noite e um jogador de futebol profissional. Tá. Jogador de futebol profissional joga com monitoramento no peito, né, hoje em dia, para saber frequência cardíaca, para saber quanto ele correu, quantos passos. Assim, é altamente técnico. O jogador profissional de pôquer, quando você joga online, por exemplo, no final você volta e você assiste depois. Você tem todas as estatísticas. Nas últimas 1000 jogadas que você fez, percentual de cada ação que você fez. Então, assim, batimento cardíaco no pôquer é menos. mas você consegue fazer um replay de tudo aquilo. Eu, quando jogava ao vivo, eu anotava no meu celular a jogada. Anotava para depois eu avaliar se foi certo ou se não foi certo, né? Mas no fim do dia, 99% das pessoas jogam pôquer, jogam como quem joga uma pelada de futebol na quinta-feira à noite, jogam para se divertir com os amigos. E tudo bem, é a mesma coisa da pelada, do vôlei de praia, vôlei na praia e o vôlei de praia na Olimpíada. E é isso. Eu hoje em dia não faço isso, eu vou jogar com os amigos meus, eu vou me divertir com eles, né? Então não faço isso mais para isso. Mas se eu fosse jogar em competição normalmente, definitivamente eu trataria dessa maneira. Que é como a gente trata o business. É isso que eu ia falar, mas olha que legal, né? Tudo que a gente faz na vida é sempre uma oportunidade de aprendizado, depende de quanto tempo você se dedica para aprender com aquela experiência ou não, né? Foi isso que ficou aqui na minha cabeça. Que legal, que legal. Bom, estamos chegando aqui ao final, e aí a nossa pergunta aqui no final é sempre sobre o IPO. Você já mencionou o IPO em alguns momentos na nossa conversa, mas o que essa comunidade representa na sua vida pessoal e profissional? Eu sou fã do IPO, né? Cada dia uso mais, cada dia encontro novas maneiras de usar. Foi importante em alguns momentos da minha vida, vários momentos da minha vida, né? De decisões importantes que eu trouxe para o meu fórum. Eu, quando fui agora para a Espanha da última vez, eu entrei no IPO de Madrid, fui muito bem acolhido lá.
Isso me ajudou a me conectar com a cidade, me ajudou a conectar com as pessoas lá, me ajudou a entrar em um clube que eu queria, me ajudou a estar mais próximo da cultura espanhola, me ajudou a estar no ambiente. Quando você chega de fora, num outro país, e eu passei isso várias vezes no passado, você acaba tendo uma rotina com estrangeiros também, né? O IPO me deu uma oportunidade, mesmo tendo morado já na Espanha no passado, a conviver com os espanhóis e ser tratado como um deles pela comunidade do IPO. Então, é uma coisa muito legal. Quem for ser expatriado ou mudar do Rio de Janeiro para Recife, por exemplo, qualquer movimento que você faz, o IPO, ele te ajuda muito nessas coisas. Eu gosto muito disso que ele me ajuda. E hoje em dia, vou dar um exemplo, e cada dia eu tento descobrir novas maneiras para usar. Por exemplo, a gente montou agora em 2025... eu particularmente montei, porque se eu não montasse, eu acho que eu não seria convidado. Então, eu resolvi fazer. A gente montou um fórum com as principais mentes do Brasil de e-commerce, de todo o ecossistema em torno disso. Né? Então, para mim, está sendo super rico. A gente começou agora, mas assim, cada conversa que eu tenho com eles, para mim, é um MBA. Né? E só o IPO me dá a oportunidade de ter acesso a essas pessoas, de convidá-los para algo que eles também vão ver valor, porque eles entendem o que é um fórum. Então, para mim, é um privilégio fazer parte desse grupo que a gente faz parte, Sheina. Que legal, Leandro. Você não mencionou, mas eu sei que tem um bebezinho pequeno em casa. A gente sempre, como uma forma de agradecimento singelo, a gente presenteia você com um livro. E aí o livro escolhido hoje é A Tríade do Tempo, Família, Trabalho e Vida, do Christian Barbosa. Espero que você goste. Muito obrigado, Sheina. Muito bom, porque hoje eu sempre fui uma pessoa que me preocupei com balanço, vida pessoal, vida profissional. E acho que consegui fazer bem durante vários momentos da minha vida. Hoje eu não estou conseguindo. Com um bebê de 1 ano em casa, eu tenho dificuldade. Estou tentando administrar isso melhor. Falei que eu escrevi um livro, de outras coisas. Acho que por fazer tudo isso, talvez não se encaixe tão bem no meu momento atual. Então, estou repensando como encaixar melhor essa minha vida com essas atividades extracurriculares que eu faço, tendo como prioridade estar próximo da minha esposa, da minha filha. E é isso. Mas obrigado, super presente, vai me ajudar bastante. Espero que o Christian ajude. Obrigado. Muito bom, Leandro, foi maravilhoso. Muito obrigada por compartilhar com a gente aqui sua história, um pouco da sua história, dos resultados, dos aprendizados, de valores, humanidade, inteligências, enfim, foi muito bom. Obrigado. Privilégio estar aqui com você. Obrigado, Sheina. Obrigada. Obrigada a você que ficou até aqui. E se você gostou desse episódio, siga o IPOcast no YouTube ou no Spotify. E compartilhe com quem gostaria de saber dessa conversa. Até a próxima. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.